preciosa e nos trouxe aqui nessa noite, para que juntos possamos louvar e adorar esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. Como o presbítero Roberto disse, pastor Eliezer está de férias, acredito que a semana que vem ele deva retornar já das férias, né? E pastor auxiliar é para isso mesmo, né? Cadê o Gustavo? O pastor auxiliar, quando o titular não está, ele substitui o titular. Mas é uma honra para mim poder estarmos aqui e trabalhar nessa noite com os irmãos a palavra do Senhor. O texto que eu preparei para que nós pudéssemos meditar está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Convido a todos os irmãos que estão com as suas Bíblias, que abram o Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, capítulo número 8. E eu irei fazer a leitura do versículo 22 ao versículo 26. Marcos 8, 22 a 26. Se você puder ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor que será lida, eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia e ficar em pé. Se você não pode permanecer sentado, que não há problema nenhum. Mas Marcos 8, 22 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. O título da mensagem é Como Árvores que Andam. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes. Quero convidar o presbítero Abelardo a nos dirigir a Deus por oração, pedindo por iluminação. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos debruçados diante da Tua palavra, lida pelo Teu servo. Agora, pois, Senhor, usa o Teu servo de forma instrumental para que nos traga alimento espiritual através da exposição da Tua palavra. Ainda que o conteúdo que nos será trazido contraria as nossas convicções, contraria as nossas posições, nos desafia a repensar em determinadas coisas, mas usa o Teu servo para nos alimentar. Porque, ó Deus, a Tua palavra é alimento que nos trará sustentação para enfrentamento das dificuldades na semana vindoura. Fala, Senhor, que o Teu servo, que a Tua igreja ouve. Fala, Senhor, porque o Teu servo neste momento é o canal, é o vetor por meio do qual a Tua palavra será trazida aos nossos corações. Usa o Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, se vocês observarem na Bíblia, esta é a única cura operada por Jesus em duas etapas. Caberia aqui então uma pergunta: pastor, o poder de Jesus estava acabando, estava enfraquecido? Ou o caso desse rapaz aí, desse senhor que estava cego, era muito difícil? Bom, algumas considerações serão importantes para nós podermos entender a mensagem nesta noite. Pela leitura do texto, nós podemos observar que o homem não nascera cego. Isso está lá no versículo 25. O versículo 25 diz: então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos, e passando a ver claramente, ficou restabelecido. Ele já tinha imagens no cérebro, porque sabia o que era uma árvore, então ele determinava e sabia diferenciar o que era uma árvore de um homem. Então ele tinha imagem na sua cabeça. Então você pode partir desse pressuposto, pelo texto, que ele já havia outrora no passado tendo visão, e ele perdeu a visão.
E eu e você sabemos que muitas pessoas hoje, um dos fatos de perder a visão é o diabetes, né? Tem outras doenças que vão concorrendo e você pode perder a visão. Então, o primeiro aspecto importante que nós precisamos para entender o texto é dizer e saber que esse homem, ele teve a visão restabelecida. Muito bem, o homem, ele não nascera cego. Se nós olhamos assim, então, por que, pastor, a cura em duas etapas? Muito bem. Para ler o Evangelho de Marcos e João, eu acrescento aqui, não se pode apenas ler o que está escrito, precisa-se ver a forma do Evangelho, como ele foi escrito. E aqui Marcos, ele monta um enredo muito bem elaborado, e somente Marcos narra esse episódio, nenhum outro evangelista. E Marcos o colocou num lugar estratégico no seu Evangelho. Se os irmãos já tiveram oportunidade de ler o Evangelho de Marcos, ele tem duas divisões que eu queria compartilhar com os irmãos nessa introdução da nossa mensagem. A primeira começa e vai até o versículo 8 e 21, que diz, e tem o título, Quem é? Quem é este? Os discípulos perguntando a si, quem é este a respeito da pessoa de Jesus? E o segundo começa em 8:27 e vai até 16:8, e vem a resposta, o título é o Messias. E exatamente entre a primeira e a segunda parte, das duas divisões, tem esse texto que liga as duas divisões do Evangelho de Marcos. Então, nesse sentido, o texto que nós vamos trabalhar nessa noite, ele é muito mais importante dentro da estrutura de Marcos, porque ele elabora um ponto de vista de um conteúdo doutrinário e teológico que liga as duas partes do seu Evangelho. Muito bem. Então, vamos lá. Esse texto de cura de um cego de Betsaida, o Betsaida, né? As pronúncias não são equivocadas, e a cura de um surdo e gago de Decápolis, que ele também narra no seu Evangelho, eles têm uma relação. E a primeira divisão está na ponte entre a primeira e as outras divisões do Evangelho. E aqui as expressões chaves estão no versículo 24. Estou vendo os homens como árvores que vejo andando. Há uma diferença enorme, né, entre o que você vê e aquilo que verdadeiramente é o que está acontecendo. Mas a expressão que nós precisamos entender é que Cristo, nesse momento, né, ele entra na vida deles, como entrou na vida dos discípulos, e eles ainda não entendiam. E a palavra-chave para entender a mensagem nessa noite, esse episódio, é entendimento. O que nós precisamos ter e buscar é o entendimento. Muito bem. Então, nós queria raciocinar com você sobre esse texto nessa noite. Eu vou pedir a atenção de vocês apenas para três expressões. A primeira, tomou o cego pela mão. Essa é a primeira expressão. A segunda, o levou para fora da aldeia. E a terceira, aplicando saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos. E assim nós vamos entender o que se passou nesse episódio. Então vamos entender a primeira expressão. Tomou o cego pela mão. Onde está isso? Versículo 23, acompanhe a leitura. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade. Mas por que ele não curou ali mesmo? Na verdade, o que os discípulos, as pessoas pediram para Jesus, não era que ele pegasse ele pela mão, pediu para que ele tocasse. E Jesus faz assim, não. Pegou-lhe pela mão, e o pedido foi que ele tocasse, rogaram para que ele tocasse, e ele o conduz com as suas mãos para onde? Para fora da cidade. Mas por que isso? Muito bem. Marcos aqui está desenhando o texto que nós lemos lá em Isaías 35, 4 a 6. Se você observar a liturgia de um culto, as leituras bíblicas, elas vão se completando até chegar na mensagem. Então, quando eu coloquei Isaías 35, 4, é um texto messiânico. É um texto em que, escrito há 800 anos atrás, Isaías descrevia o Messias. Ele está falando, Isaías, do Messias. Traria um tempo, uma nova época, uma nova natureza, mudada os ouvidos, desimpedirão a língua do mudo, cantará de alegria,
tudo aquilo que nós lemos aqui. Mas observe que no Evangelho, no capítulo 6, versículo 45, Evangelho de Marcos, episódio em Betsaida. Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco. Então eu vou dizer para você por que é que Jesus pegou o discípulo pela mão, o cego pela mão, em vez de tocar, como pediam, pegou pela mão e levou para fora da cidade. Betsaida significa cidade dos pescadores. O que tinha ali eram pescadores, pessoas que trabalhavam a pesca. E esse cego, provavelmente a profissão dele deveria ser pescador. Então Jesus o pega pela mão e leva para fora da cidade. Meus irmãos, muitas vezes nós precisamos sair de onde nós estamos, da nossa situação de comodismo. Nós precisamos sair da nossa cidade, da nossa casa. Eu vi agora nesse mês que eu viajei, quantas pessoas que saíram em busca de uma vida nova em outro país, e falavam assim: pastor, eu não vejo a hora de voltar. Mas às vezes nós precisamos entender que Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida. E não é onde você está, onde você quer estar. Lembra do episódio de Jonas? Deus mandava ele para um local, ele foi para outro, se zangou. E aqui nesse momento Deus está tomando o cego pelas mãos e levando o cego para fora da cidade. Ele poderia simplesmente ali tocar, como pediram a ele, como milagres que ele fez, mas não, a estratégia de Jesus era outra, totalmente diferente. Ele o pega pela mão e leva para fora da cidade. Observem só que lá em Marcos 8,18, eles fizeram uma queixa, e diz assim: olha, tendo os olhos não vê, e tendo ouvidos não ouvis, e você precisa se lembrar disso. O que Jesus está fazendo é que o Messias que eles esperavam era totalmente diferente de Jesus. Traria um tempo novo, uma época nova, seria mudada a natureza, mas acontece que o que Jesus estava fazendo era mostrando a sua humildade, procurando passar aquele cego o que ele queria fazer diferentemente daquilo que pediram. Mas falaram, mas por quê? Então, muitas das pregações hoje que vocês ouvem por aí, eu gosto muito de, às vezes, eu paro para ouvir na televisão aquelas pregações. O que a gente vê lá? Muita dessa pregação contemporânea de muitas igrejas, ela fala do trono, fala da prosperidade de Abraão, da riqueza de José, do cajado de Moisés, da bênção de Gideão, mas não fala das palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, e aí vem o final: siga-me. É uma pregação que se sente em prosperidade material. Muitas pregações hoje veem isso. Se você segue a Cristo, faz as correntes, você vai ficar rico. Meus irmãos, mas isso não é cristianismo. O verdadeiro cristianismo está lá em João 11,16. Pode publicar aí para nós, João 11,16. Palavras de Tomé. Vamos ler juntos? Então, pois é. Por isso, nós podemos entender que os discípulos, naquele momento, eram míopes. Eles não tinham entendido o chamado ainda para seguir a Cristo. O chamado para seguir a Cristo é tomar a sua cruz. O cristianismo é um compromisso, meus irmãos, com Cristo. O cristianismo não é um chamado para a riqueza, é um chamado para serviço, para fidelidade, para colocar Cristo como o primeiro valor da sua vida. O cristianismo não é a riqueza de Abraão, não é a riqueza de Moisés.
O cristianismo é a cruz de Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E se tirar a cruz, não há cristianismo. O cristianismo é Jesus Cristo e Cristo crucificado. Isso é o cristianismo. Tudo bem, aí você vai falar, mas ele morreu, venceu a morte e ressuscitou. Mas aí é um outro assunto para uma outra mensagem. O que nós estamos tratando aqui nesse momento é que os discípulos, eles estavam míopes. A primeira parte da cura, o homem ficou míope. Por isso que eles eram míopes, eles não tinham entendido o chamado para seguir a Cristo. Era um chamado para tomar a cruz. O cristianismo é um compromisso com Cristo, não é um chamado para a riqueza. Meus irmãos, esta miopia espiritual, pensar que o evangelho é festa, vamos celebrar, vamos cantar, vamos pular, vamos sambar, vamos nos encontrar, vamos isso, vamos aquilo, mas sem compromisso, é significativo e ao mesmo tempo, para a minha vida e para a sua vida é muito chocante. Como a igreja, vocês já notaram como a igreja contemporânea tem reuniões? Tem encontro para tudo. Igreja com propósito, jovem com propósito, daqui a pouco vai ter coral com propósito. É propósito para tudo, culto infantil com propósito. Lançam-se os modismos e a cruz, que deveria ser pregada, fica relegada a segundo plano. O que nós precisamos pregar é Jesus Cristo, o que Ele representa para mim e para você. Ele é o nosso Salvador. Ele traz para nós um modo de vida operante de um crente. Míopes, eles não tinham esse entendimento. Queriam um líder que sobrepusesse todos os demais, colocasse Israel como a maior potência do mundo. Mas, na verdade, o que Cristo queria era ser reconhecido como aquele que vinha trazer a aliança e a aliança no seu sangue. Meus amados, quando a igreja perde de vista quem é Jesus Cristo e se centra em bases de bens, em curas, em soluções de problemas e esquece de compromisso, é uma igreja míope. Essa aplicação é o oposto do Evangelho. Ela faz uma visão ensimesmada, voltada para dentro de si, porque o Evangelho é uma visão para fora. O Evangelho é uma visão para os outros, olhar para o mundo. E diz a palavra de Deus que Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora da cidade. E há muito membro de igreja que é míope. A primeira parte do milagre dele fez o homem enxergar, ficou míope, capaz de confundir um homem com uma árvore. E os dois são muito diferentes. Capaz de confundir um homem com um elefante, são muito diferentes. Então nós precisamos entender que quando Jesus opera um milagre na nossa vida, é como Ele quer, quando Ele quer, é o tempo dEle, não é o nosso. E muitas vezes nós estamos míopes, sem entender o que aquilo representa para nós. Aí nós entramos na segunda lição. A segunda expressão do texto, e o levou para fora da aldeia. Então veja bem, se Betsaída significa casa de pesca, seus discípulos eram pescadores, como ele fez cego, eles vêm chegando da pesca. E ele diz assim, a partir de hoje eu os farei não pescadores de peixe, mas pescadores de homem. Então olha só, e aí tem um detalhe importante. Vamos lá entender a igreja nos dias de hoje. Muitas vezes, em 8,15, vamos ler Marcos 8,15 para poder entender isso aqui, olha. 8,15 diz assim, preveniu Jesus, dizendo, vede, guardar-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Bom, muito bem. Tirá-los do seu barco, dos seus anzóis, suas redes, é uma missão muito mais ampla. E pregar o evangelho para homens é bem diferente. Agora, 8,15 lhe deu um conselho. Lá na última parte, Jesus ordenou dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Até onde sabemos, Herodes não era cozinheiro. Esse aqui foi o Herodes que mandou matar João Batista, filho do outro que mandou matar Jesus quando era criança. Até onde sabemos, os fariseus também não eram padeiros para andar usando fermento. Qual é o sentido disso?
na palavra de Deus. Eles estavam impregnados da visão dos fariseus. O assunto que nós estamos tratando é uma pessoa que estava cega, foi curado em 2 estágios. O primeiro estágio, ele ficou míope. O segundo estágio, ele volta a enxergar. Mas nesse momento, eu queria que você entendesse o seguinte: eles estavam impregnados da visão dos fariseus. As pessoas, era uma visão de um Messias enclausurado, dentro de regrinhas, dentro de princípios, tipo drops, quadradinho, embrulhadinho, e também da visão de Herodes, o Messias político. Eles precisavam ter uma nova visão. A igreja contemporânea também está impregnada de fermento dos fariseus. O que é seguir a Cristo para você? Você já parou para pensar? O que é seguir a Cristo para você? Ah, pastor, é um monte de regrinhas. Não use, não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo. Não é verdade? Às vezes a gente fala assim, olha, eu vou ser crente, né? Então nós ouvimos esse absurdo. Muitas vezes, Jesus não gosta que assistamos televisão. Assistamos televisão. Tem um determinado grupo de pessoas, de uma certa seita, que diz que Jesus não gosta que assiste televisão. Bom, televisão é uma maneira tecnológica refinada para perder tempo, de usar mal o seu tempo. Mas chegar a dizer que Jesus não gosta que vejamos televisão é falta do que tem o que fazer. Muitas vezes, né? Muitas vezes, hoje, é impossível nós negarmos os meios de comunicação. Eu lembro na pandemia, quando eu tinha que dar aula, a secretária lá do Mackenzie falou para mim, professor, o senhor tem que dar aula pelo aplicativo Zoom ou Teams. Falei, hein? Não sabia o que era, gravar algo. Eu tive que me adaptar. Então nós não podemos negar que os meios de comunicação hoje, eles trazem coisas boas para nós. Mas a pergunta é, qual é a página de internet que você navega? Qual é a ocupação sua com o seu WhatsApp? Qual é o grupo de WhatsApp que você se relaciona? É isso que nós precisamos entender. Mas eu me recordo que, quando era pastor numa outra igreja, lá no Jardim Arpoador, uma jovem começou a estudar conosco na classe. Ela entrou no meu gabinete e falou assim, pastor, eu resolvi ser batizado e fazer a profissão de fé. Não é verdade? Ela falou, então o senhor me diz aí o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu falei assim, olha, na verdade, Deus não está interessado em que você pode fazer ou que você não pode fazer, nem eu. Mas Deus está interessado se você quer segui-lo. O que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, está aqui relacionado com o que está na palavra de Deus. Eu me recordo quando a gente fazia, lá em São Vicente, né, Rita, os catecismos com as crianças, aquelas perguntas, quem vos criou? Foi Deus. Uma coisa que perdeu no tempo, né? As crianças estudavam o catecismo, tinha campeonato de catecismo, aquelas perguntas. Aí fala, o que é pecado? O que é pecado? E aí eu vejo para você que muitos da nossa igreja hoje também está impregnada do judaísmo. Isso também me choca muito. O símbolo de muita igreja é um castiçal de 7 braços. São coisas, você está vendo, quer comprar uma mezunzá para você colocar na porta da sua casa, né, paga tanto. Estou te vendendo aqui uma réplica da arca, vai te trazer sorte, coloca em cima da sua mesa. Poxa, crente não tem sorte, estou cansado de falar isso. Crente tem bênção, nós somos abençoados. Meus irmãos, o povo precisa se comprometer mais com Cristo. Nós precisamos nos apaixonar mais por Cristo. Então, esse homem é pegado pelas mãos, levado para fora da cidade de pesca. Os discípulos precisavam ser levados para fora da sua atividade, e muitos de nós precisamos ser levados para fora da nossa visão pessoal. E a nossa visão cultural, e a nossa visão, muitas vezes, ela é limitada. Muitas vezes nós não temos uma visão completa
daquilo que Jesus quer na nossa vida. Muitas vezes nós estamos míopes. Tudo bem, doutor? Espera aí que já está acabando. E a última expressão é esta: passou saliva. Para esses orientais, ele está em Betsaída, um lugar de pagãos. Para os orientais, a saliva de um homem de influência, sabia que os orientais pensavam que a saliva de um homem de influência tinha poder mágico. É o que eles pensavam. O primeiro registro disso aparece em 7:33. Tirou dentre a multidão o surdo e gago, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, passando saliva, tocou-lhe na língua. Então tudo tem um significado. Mas passou saliva no olho do... Mas por quê? Porque Jesus precisava agir daquela forma. Jesus era uma pessoa importante, já se falava de Jesus. E as pessoas importantes, a saliva dessa pessoa importante tinha valor. Eu tinha uma aula no Mackenzie, quando aluno de graduação, tinha um desembargador que sentava, falava, ele cuspia, assim, todo mundo saía. Eu falei, olha, se fosse no tempo lá atrás, essa saliva era abençoada, né? Mas, já viu aquelas pessoas que falam com você e gostam, abre o guarda-chuva, né? Aquela coisa toda. Mas, aquele tempo, se a pessoa fosse importante, aquilo era muito bom. As 2 vezes que ele agiu assim, em território pagão, havia esta crença. E é fantástico como Jesus se comunica na cultura da pessoa com a igreja. E às vezes nós temos dificuldade de se comunicar com as pessoas na linguagem delas. Bom, primeiro é preciso converter a cultura da igreja e entender que a igreja está falando para depois compreender o Evangelho. Meus irmãos, muitos de nós, nossa crença, muitos membros de igreja começam a ver, mas param. Eles estão do mesmo tempo que estavam há 20 anos atrás, quando fizeram a sua profissão de fé, ou 30 ou 40. Eu quero dizer isso para você com muito amor. Conheci várias pessoas, meus 25, 26 anos de ministério. Conheci várias pessoas que começaram, conheceram a Jesus, admiraram o que Jesus é e representa, mas esqueceu da parte principal, seguir a Jesus. Eram míopes. Eles estão do mesmo jeito, do mesmo tamanho de quando entraram na igreja, nunca evoluíram. As mesmíssimas coisas. Para muitas pessoas não houve um segundo toque. Aí então nós chegamos a uma coisa importante. O homem diz assim para Jesus: vejo os homens como árvores, os vejo andando como árvores que andam. Mas um homem e uma árvore é muito diferente. Não está vendo coisa nenhuma, mas ele está satisfeito. Eu os vejo, gente satisfeitas, ficam felizes porque estão vendo mal a vida. Acham que aquilo ali é suficiente para ele. Esquece que Jesus tem muito mais para você e para mim. Muitas vezes nós estamos cegos, míopes. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus irmãos, há uma ligação de João 8,12 que diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas. E eu vou terminar a mensagem nessa noite. A cura foi em 2 etapas, porque a nossa vida cristã sempre será em 2 etapas. A primeira etapa da nossa vida é conhecer a Jesus. A segunda etapa da nossa vida é enxergar quem é Jesus. Muitas vezes nós ficamos na primeira etapa, estamos míopes, mas Jesus, tocando-lhe os olhos, ele volta a enxergar. Então ele já enxergava. Mas há pessoas ainda que são míopes espirituais.
visão egoísta, gente que vê como árvore. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? É cego? Você vê as pessoas como árvores? É míope? Você ainda é cego, seus olhos não abriram para a glória de Deus? Eu tenho uma mensagem para você nessa noite. Deixe Jesus pegar na sua mão, conduzi-lo para onde Ele quer, não onde você quer. Você pode ter certeza que ao tocar o teu coração, a tua alma, você vai entender o que Ele quer na sua vida. Mas é preciso você aceitar a Jesus. Apocalipse diz: eis que estou à sua porta e bato. Jesus não arromba a porta. Ele está presente. Faça um convite para Ele nessa noite. Abra a porta da sua vida para Jesus entrar na sua vida. Pois se você está vendo borrado, passe a ver nítido. Você precisa, a semelhança deste homem, do segundo toque de Cristo. Não é uma segunda bênção, é que a primeira bênção não se completou na sua vida. Você precisa do toque de Cristo. E a semelhança desse homem, se você vê borrado, se você ainda vê com falta de nitidez, abra seus olhos, deixe Jesus tocar. E diga, numa única oração: Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa vê-lo bem. Essa é a mensagem nessa noite. Que Jesus possa realmente estar abrindo os seus olhos, para que você possa entender o significado de seguir a Jesus Cristo, é tomando a sua cruz. A cruz que é o símbolo daqueles que conhecem e que seguiram a Jesus Cristo em todos os dias da sua vida. Vamos fechar nossos olhos agora. Agora eu estou pedindo para você fechar, baixar nossas frontes e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor sabe que por muito tempo na nossa vida, por grandes ocasiões, o Senhor nos falou e muitas vezes continuamos com os nossos olhos fechados. Mas nessa noite, Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus de imensa bondade. Pedimos que o nosso coração, nesse momento, possa entender o seu grande amor. Tanto aqui no céu, na terra, o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Os nossos pais sempre contaram a história de Ti. Por isso, ó Deus, não nos faça apenas admiradores, nos faça pessoas comprometidas com a Tua cruz. Que as tristezas, os perigos, possam ser todos colocados aos Teus pés nesse momento. Por isso, ó Pai, nesse momento, queremos declarar que o Senhor é o nosso castelo bem forte e seguro, e fonte de todo o nosso amor. Fica conosco, Senhor, nos unja, Senhor, com Teu bálsamo sagrado. Coloque sobre cada um de nós aqui a Tua couraça protetora, nos livrando das setas lançadas pelo inimigo. E que o Senhor possa a cada dia, a cada momento, estar mais próximos de nós. Não permita que nos afastemos do Senhor um só minuto. Pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que pode pegar nas nossas mãos, tocar nos nossos olhos, na nossa alma e nos salvar. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Nós vamos